A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Ei gente, meu nome é Natália Assunção, eu fui contemplada pelo edital emergencial da Secult com o projeto Entrecruzo. O Entrecruzo, ele é uma introdução ao bordado de uma forma mais livre. Por que eu digo mais livre? Porque ele atravessa essa ideia do bordado como um trabalho feminino, ele atravessa essa ideia do bordado só como um artesanato e ele traz o bordado como uma potência nas produções artísticas de cada um. Para isso, eu vou trazer 4 trabalhos de artistas que eu gosto muito, de diferentes poéticas, para a gente ampliar esse repertório. Vou passar para vocês 4 pontos bem básicos, pontos de iniciante, para vocês conseguirem explorar o bordado não só pela dificuldade do nó, mas sim pela forma de linguagem. Trago para vocês também os materiais que eu uso, os materiais que eu estou usando no momento, né? Porque isso pode mudar e conforme a gente vai produzindo, a gente vai se adequando ao material, vai deixando de usar outros. Então, os que eu estou usando no momento, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês algumas formas de iniciar um bordado e de finalizar. E por fim, eu vou disponibilizar alguns moldes para vocês estarem produzindo, treinando os pontos e expandirem o bordado na poética de cada um de vocês. Eu agradeço demais essa oportunidade, eu agradeço a quem está me vendo agora e vamos que a gente tem trabalho para fazer. É muito interessante como essas memórias, elas esquentam a gente, né? É bom pra mim pensar o bordado como uma ancestralidade, como um resgate de família, porque quando eu era pequena, a minha avó, ela ainda tem, né? Mas eu me lembro de quando eu era menina, ela tinha uma máquina de costura, daquelas Singer de mesa, que tinha um pedal de ferro e aquele volante grandão. Então eu ficava embaixo dessa mesa e me sentia capitã de um navio, e eu ficava girando aquele volante, e aí conforme a máquina dançava, eu achava que eu estava enfrentando tempestades. E é muito incrível porque eu lembro de roupas que ela fez pra mim, de um shortinho vermelho, com uma florzinha em cada bolso que eu amava usar. Eu usei ele durante muitos anos. Cada vestido que ela fez pra mim, colchas, toalhas, barra de mesa, assim, é um resgate bem sensível e afetivo. A minha mãe também, ela me mostrou muito do bordado. Eu aprendi a fazer ponto cruz quando eu era criança com ela. Enquanto ela fazia
várias coisas maravilhosas com ponto cruz. Eu ficava lá do lado dela, aprendendo, e ela me passando. E hoje em dia venho no bordado livre, como uma forma diferente, e recebo dela a maleta de bordado, que pra mim, assim, tem um significado muito grande, de reconhecimento, de confiança, de passar de geração mesmo, que ela viu com a mãe dela, ela me passou, e hoje em dia eu trago isso pra dentro da arte contemporânea. Bom, gente, vou falar um pouco pra vocês do bastidor agora, dos bastidores. Normalmente são encontrados dois tipos, os de plástico e os de madeira. Como que usa o bastidor? O bastidor, ele é esse objeto que trava o tecido para facilitar o bordado. A gente abre essa rosquinha e tira essa parte de dentro da parte de fora. A gente encaixa o tecido nessa parte de trás. Quando você põe o tecido, você encaixa essa outra parte da frente no tecido, enquanto a parte branca tá por trás. Aí você, como ele tá bem soltinho, é fácil de encaixar e não precisa se preocupar dele tá esticado, porque a gente estica ele depois que ele tá encaixado. Pronto, eu encaixei esse tecido. O que eu vou fazer agora? Eu ajeito ele bem simplificadamente, assim. Vou puxando só pra dar pra não ficar nenhuma quantidade maior de tecido do que a gente quer dentro dessa parte circular. Quando ele já tá bem esticadinho, você começa a girar essa rosquinha, apertando um pouco essas duas hastes. Quando essas duas hastes ficam mais apertadas, o tecido fica mais preso. Então a gente vai puxando o tecido bem devagar e posicionando ele para ele ficar mais esticado. Quando ele tá mais esticado, a gente roda mais um pouquinho essa rosquinha e puxa mais um pouco. O ponto de você ver que o tecido tá bom no bastidor é quando ele faz um barulho semelhante ao de tambor. É esse barulho aqui, ó. Mostra que o tecido tá bem esticado e tá na hora da gente começar a bordar. Bom, vou mostrar pra vocês os diferentes tipos de bastidores. Esse que eu mostrei, ele é o bastidor de 16 centímetros de plástico. É um bastidor que eu recomendo demais para bordar, independente de onde você vai entregar o seu bordado. Ele é um bastidor que firma bem o tecido, então ele facilita no processo. Eu tenho ele desse tamanho, que é 16 centímetros, tenho esse daqui também, que é de plástico da mesma marca, é de 22 centímetros. Eu uso ele mais para trabalhos maiores. E aí, agora eu mostro para vocês o bastidor de MDF, que é esse daqui. Foi o primeiro bastidor que eu comprei para fazer os meus trabalhos, para entregar os meus trabalhos. Ele é um bastidor bem liso, tá vendo? Por ser cortado com máquina. Quando ele chegou, eu não sabia que era de MDF, eu tava esperando o bastidor de madeirinha, e chegou o bastidor de MDF. Pessoalmente, eu não gosto muito desse bastidor por ele tirar essa característica da madeira de mostrar os veiozinhos, os defeitinhos. Eu acho isso muito rico no bordado. Mas quando eu comprei esse bastidor, eu lixei eles, né, pra tirar alguma farpinha que tinha, envernizei e utilizei todos eles. Depois que acabou, eu comprei outros bastidores. Comprei esses bastidores aqui, que são de umas meninas lá de Curitiba. Eles são muito resistentes, eles são muito bons. E esse bastidor é o bastidor com tarraxa. Tarraxa é essa parte de cima. Ou o bastidor pode ser sem tarraxa ou com tarraxa. Ele é muito forte, muito resistente, além de ser muito bonito, porque ele aparece os veiozinhos da madeira. Eu gosto bastante.
Esse daqui é o bastidor da Kitty, é outro bastidor que eu tenho também. Ele é um bastidor mais econômico. Eu não recomendo ele para bordar diariamente, né? Tipo, para fazer o bordado. Eu recomendo ele como final, quando você vai entregar para alguém ou botar na sua parede. Ele é lindo, essa tarraxa dele é bem simples, mas ela é bem bonita. Ele é um bastidor mais fino, então ele não trava muito bem o tecido. Mas para finalizar o bordado, ele é bem interessante. Então, falando sobre linha com vocês, vou mostrar alguns exemplos, 2 tipos de linha. Existe essa linha de carretel, que não é uma linha que eu uso muito, eu uso mais ela para bordar em papel e em algodão cru mais grosso, assim, para bolsa. Às vezes eu uso essa daqui para dar uma diferença até da linha meada com essa, para dar uma diferença de volume, né, de espaço. Existe também essa linha aqui, que é a linha meada. Essas linhas que a gente compra, normalmente eu compro a da Anchor, que é uma linha que não desfia. Elas são bem baratas, assim, relativamente falando, dá pra render bastante. Por que que dá pra render? A linha meada, ela é uma linha que possui 6 linhas dentro. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra pegar foco, mas ela tem várias linhas dentro. Então, assim, normalmente em um bordado, você não utiliza todas as linhas, ou para algum específico, muito específico, você usa, assim, quando você quer um resultado final bem grosso. Mas normalmente eu uso 1, 2, 3 linhas para dar uma diferença de profundidade, né? Essa daqui, por exemplo, eu usei uma linha em algumas partes e 2 linhas em outras partes. E aqui a mesma coisa. Já tem bordado que eu faço mais grosso, mas normalmente eu gosto dessa profundidade entre 1 e 2 linhas, tá vendo? Aqui uma linha, aqui 2 linhas. E dependendo do ponto que você faz, esse resultado final fica mais grossinho também ou mais fino. Essa daqui é a maleta que minha mãe me deu, que ela bordava. Então eu aproveitei e herdei muitas linhas dela. E atualmente eu tô trabalhando bastante com a meada da Anchor. Tem outras marcas também que vende meada, tem umas meadas artesanais, só que aqui no Espírito Santo é mais fácil, normalmente 99% dos armarinhos você acha a linha meada da Anchor. É difícil você achar outra. E eu gosto bastante, assim, particularmente falando, não é uma linha que desfia, é uma linha que me atende. Bom, gente, esse é o ponto haste. Eu fiz ele aqui como se fosse ampliado, para vocês verem a dinâmica do ponto, e aqui eu vou fazer ele normal. Você dá um pontinho, um nozinho no início e começa ele por trás, no primeiro ponto. O primeiro ponto do ponto haste, ele pula o primeiro ponto, ele vai direto para o segundo. Ele volta no primeiro ponto. Conforme ele volta no primeiro ponto, você tem que observar para onde está indo sua agulha. Então, a linha ficou para baixo e a agulha para cima. Isso vai se repetir sempre. Faço ponto, agora é o ponto normal, não pula nenhum ponto mais. Saio com ele próximo, um pouco acima do ponto anterior,
linha para baixo, agulha para cima. Repetindo. Linha para baixo, agulha para cima. Para finalizar o ponto, você apenas sai na última entrada. E aí você arremata por trás. Arremata, você passa por baixo, sem atravessar o pano. Passa uma vez, passa 2 vezes. E você passa a agulha por dentro desse elo. Passa 2 vezes. E acompanha com o dedo para ficar bem pertinho. Pronto, tá arrematado. Agora eu vou iniciar o ponto no tamanho normal para vocês verem como fica. Esse lá em cima. A distância do primeiro ponto, eu pulo, vou direto pro segundo. Saio no primeiro ponto. Escolhi a linha para baixo, a agulha para cima. Certo? Agora que eu pulei um ponto, eu vou começar normal. Sem pular mais nenhum ponto. Agulha para cima, linha para baixo. Para onde você sai com a agulha, a direção tem que sempre ser a mesma. Então, se eu tô saindo pra cá, a linha vai pra cá. Porque no final, dá um efeito parecido com trança. Como se fosse um zigue-zague entre as linhas. Linha sempre pro mesmo lado, agulha sempre pro mesmo lado. Para finalizar, apenas enfio a agulha para trás. E esse é o efeito do ponto haste. Por trás, ela fica parecida, ela fica semelhante ao ponto atrás. O ponto haste e o ponto atrás, eles são opostos. Então, quando você fizer o ponto haste, o avesso dele vai ser o ponto atrás. E se você fizer o ponto atrás, o avesso dele vai ser o ponto haste. Bom, gente, iniciando o ponto atrás, eu botei o nozinho aqui pra trás. E aqui eu fiz ele de forma ampliada, só pra vocês verem como que funciona. E aqui eu vou fazer o tamanho normal. O ponto atrás, ele é bem simples, é um ponto bem versátil. E ele dá pra você criar várias coisas com ele, desde frases, né, escritas, até contorno, o simples trabalho mesmo. Eu gosto muito de usar esse ponto. E aí ele é assim, você passa o primeiro ponto pela frente, vem por trás e depois volta na frente. Bem simples, né?
Aí você passa ele por trás, sempre na mesma distância, para o ponto ficar uniforme. Assim, se essa for a sua proposta, né? Por trás, pela frente, por trás, pela frente. O ponto atrás é esse, bem simples. Vou iniciar agora o ponto do tamanho normal dele. Para agilizar o processo, eu sempre gosto de deixar o dedo já atrás, e daí eu pego e já passo ele para frente, direto. Mas isso é agilidade com o tempo. Bom, gente, esse é o ponto atrás. Como eu falei, ele é um ponto bem simples e é um ponto bem versátil. Dá pra você criar várias coisas, desde frases até contorno, o próprio desenho mesmo. E bordar em várias superfícies. Bom, gente, ensinar pra vocês agora o nó francês. Vou só colocar a linha na agulha. Fazer o nozinho. O nozinho a gente faz travando a linha no dedo e dando 2 voltinhas. Normalmente eu dou 2 voltinhas, depende da grossura da linha, porque o importante é ela não passar para frente. O nó francês, você entra com a agulha e você vai sair com a agulha bem pertinho. Como faz o nó francês? O nó francês você dá voltas na agulha. Ó, tem que ser bem esticado esse nó. Normalmente eu dou 3 voltinhas e fica puxando a linha. Puxo a linha, porque se soltar essa parte, o nó dá errado. Um nozinho. Fazer outro. E aí é legal você fazer bem juntinho para fazer preenchimento, dar um efeito bem bacana. Vou fazer ele mais grossinho dessa vez. Volto com ele aqui. Não precisa puxar muito, é só manter a linha esticada. Aí você solta ela aos poucos. Fazer de novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem também, que eu respondo. 3, 4. Saio e entro bem pertinho. Deixo a linha esticadinha. Não puxo ela, mas deixo ela bem esticada. E pronto. Gente, esse é o nó francês. Bom, gente, ponto cheio. Vou passar pra vocês agora. Eu gosto sempre de contornar o que eu vou fazer. O ponto cheio é um ponto de preenchimento, né, pra começar. Eu gosto de contornar pra não correr risco do desenho ficar torto. Então, eu vou começar. Eu comecei contornando ele com um ponto atrás mesmo, bem simples. Só para fazer a marcação. Gosto de fazer com a mesma linha para não correr risco da linha aparecer depois. Então, eu começo ele sempre saindo para fora do que eu marquei. Quanto mais juntinho você fizer o preenchimento, menos o tecido de baixo vai aparecer. Tá vendo? Igual apareceu aqui. Se ele ficar assim, com esse espaçamento, eu gosto sempre de pegar essa linha
e apertar ela. Esse é o ponto cheio com preenchimento mais lisinho, mas dependendo do ponto que você fizer para preencher, ele dá umas texturas bem legais. Tipo, tem como usar o ponto haste para fazer ponto cheio, fazer ponto de preenchimento. Bom, finalizando o ponto cheio, esse é o resultado. Eu trouxe trabalho de 4 artistas para mostrar para vocês como que o bordado tem uma forma ampla de comunicação de linguagem. A primeira artista que eu trago é a Rosana Paulino, com seu trabalho Bastidores, que é de 97, onde ela imprime foto de mulheres negras e com a linha ela borda na boca de forma bem rabiscada, no olho, garganta, para mostrar essa violência com as mulheres negras. Ela trabalha muito essa questão do racismo, questão étnica, questão de gênero, e ela sempre traz a linha para os seus trabalhos, seja bordando, com escultura também. Então, assim, é uma possibilidade bem interessante. O trabalho dela é muito incrível, vale a pena a pesquisa. Trouxe também o Pedro Luiz, que ele é um artista carioca. Ele é designer também, e o foco dele é em papel. Ele borda no papel, em fotografias antigas, normalmente. Ele cria novas narrativas totalmente distintas sobre aquelas fotografias. Trouxe também o trabalho do Leonilson, que era um artista cearense, nascido em 57. Ele é um artista da década de 80. Os trabalhos dele são muito ligados à sua intimidade, assim. É considerado uma extensão de diários, sabe? É a questão íntima dele, trazida a partir do bordado. Esse trabalho que eu trouxe é Se Você Sonha com Nuvens, de 91, e ele borda sobre tecido. Ele tem vários trabalhos também que são bem subjetivos, então assim, a amplitude de linguagem que o bordado alcança é gigantesca. O último trabalho que eu escolhi foi o curta Woman's Work is Never Done, da Elisa Bennett, que é um curta onde ela borda a própria mão, representando calos, mostrando esse bordado, né, que é também um trabalho visto como feminino, um trabalho estereotipado. Ela traz esse calo como uma forma violenta mesmo, como se o trabalho da mulher nunca terminasse, e seja ele no bordado, seja ele na limpeza, seja ele em casa, seja ele na rua, é uma crítica social mesmo. Então, assim, eu falei de forma bem rápida, só para mostrar para vocês como o bordado ele consegue percorrer diferentes poéticas. Para vocês, assim, na hora de produzir, pensar mesmo o que vocês querem passar, para qual caminho vocês querem ir e explorar mesmo. Então, assim, quis trazer esses artistas mais para vocês enxergarem fora dessa caixa que às vezes nos apresentam os bordados. Então agora eu vou passar para vocês como que eu passo esse desenho do papel ou desenho direto no tecido. Normalmente, assim, eu faço o desenho no papel, mas às vezes eu passo direto pro tecido, dependendo da minha ideia. Mas enfim, já usei muito carbono. Hoje em dia eu não sou time carbono, não gosto, porque mancha muito tecido.
Não gosto de fazer também com lápis, porque o lápis às vezes mancha, às vezes impossibilita a pessoa de lavar o trabalho, porque tem gente que gosta de lavar. Eu uso essas duas canetas. Essa daqui foi a primeira que eu comprei, da Kit. Essa daqui eu comprei esses dias, da Pilot. Elas são muito boas, as duas. Essa daqui é um pouco mais cara. Eu recomendo tanto faz, uma das duas. Qualquer uma das duas é bem boa. Essa daqui é um pouco mais clara a tinta dela. Essa daqui é aquele vermelho mais forte. Mas para passar pro tecido também, que vai apagar, não importa muito. O importante é ter as marcações. Como que funciona? Você desenha no tecido, borda por cima e depois apaga com ferro de passar roupa, com secador. Ela apaga com calor. Isso é muito fantástico, sério, agilizou tanto a minha vida. E às vezes assim, você tá em dúvida se você faz algum detalhe. Você marca com essa caneta, se você não gostou, você simplesmente passa o ferro e ele some. Isso é incrível. Bom, eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu acabamento. Normalmente as pessoas tampam o fundo. Eu sou muito das pessoas que não tampam o fundo. Eu sou apaixonada pelos avessos. Às vezes eu gosto mais do avesso do que do trabalho em si, porque eu acho muito lindo e muito potente esse rastro que o bordado deixa, né? Tanto faz aquele rastro mais detalhista, para quem gosta, ou aquele rastro mesmo que percorre e marca, né? Então, esse aqui é um dos meus avessos. Eu gosto muito deles, não tampo mais eles, faço muita questão de mostrar os meus detalhezinhos. E como que eu faço esse acabamento aqui? Eu faço a marcação, tipo, o tecido tá um pouco maior, eu aperto ele aqui e faço uma marcação de caneta mesmo. Vou percorrendo a circunferência toda. Depois eu só venho com a caneta e corto. Para colar esse tecido, eu uso essa cola aqui, o silicone líquido. Eu gosto muito dele porque ele cola e não deixa marca. Ele cola super rápido. E ele é bem leve, ele não assim, é incrível, eu gosto bastante dele, até por ele ser uma cola meio emborrachada, ele dá um acabamento melhor. Então essa é a cola que eu uso, a silicone líquido. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Eu estou disponível no Instagram. Meu Instagram é CosmicNat. Lá tem mais trabalhos meus, se vocês quiserem conhecer. Eu espero muito que vocês bordem demais. Me mandem os resultados também para eu compartilhar. Vamos fazer essa rede acontecer. Qualquer dúvida mesmo, podem me mandar mensagem. E se vocês quiserem, eu posso mandar moldes para iniciar o bordado. Moldes bem simples para vocês trabalharem os pontos, o espaçamento, finalização de bordado, a iniciação, né? Para pegar aquela agilidade com a linha e com a agulha. Eu vou deixar aqui também o nome de artistas capixabas que eu conheço, para fazer essa rede, para a gente seguir o trabalho deles, dar uma força para esses artistas independentes, que é muito importante, ainda mais nesse tempo de pandemia. Quem sobrevive, quem trabalha com arte, sabe o perrengue que está passando. Então, assim, vamos fortalecer, vamos comprar arte desses artistas locais, vamos divulgar, vamos ajudar no trabalho, porque aqui está todo mundo na mesma corrente. Então, assim, vou deixar aqui o Instagram delas. Sigam, comentem, vamos fortalecer mesmo. Qualquer coisa, me chamem, me inscrevam no Instagram. Eu passo meu WhatsApp também, qualquer coisa. Vamos conversando, vamos trocando informação, trocando referência. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Brigadão, gente. Boa noite. Bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo.